Bem-vindos ao Debate Público. No programa de hoje, vamos falar sobre a inclusão de alunos neurodivergentes nas escolas. Vamos analisar essa pauta a partir de diferentes perspectivas dos alunos, profissionais, da legislação e da gestão pública. E é claro que não dá para fazer esse debate sem conhecer a realidade de quem vive o dia a dia da inclusão. Vamos conhecer a Tatiana e o Theo, vamos conhecer também as pessoas que trabalham dentro das escolas e conversar com quem entende de lei. E aqui no estúdio vamos receber Tiago Almeida, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, para debatermos sobre esse importante tema. O debate público começa agora. Fique com a gente. Para começar o debate de hoje, a gente precisa entender o que significa o termo neurodivergente. Esse termo se refere a pessoas que têm uma condição diferente neurológica daquilo que é considerado típico. E hoje, nas escolas, a neurodivergência que a gente mais encontra e que mais tem crescido nas salas de aulas são os autistas. E por isso, o debate público foi conhecer a Tatiana e o Theo. A Tatiana é mãe do Theo, que é autista, e ela também é pedagoga. E ela contou um pouco para nós como é essa inclusão nas escolas e como que é a realidade no dia a dia do Theo dentro da escola. Vamos acompanhar? Este é o Theo. Ele tem 4 anos e adora o balanço do parquinho. Poderia passar horas ali sentindo o vento no rosto enquanto balança. Theo é uma criança muito concentrada e é uma autista nível de suporte 2. Está no primeiro período da educação infantil e, como toda criança, a escola faz parte da sua rotina, dos seus aprendizados e das suas descobertas. Mas a jornada de Theo na escola envolve desafios que vão além do ABC e dos números. Sua mãe, Tatiana, é pedagoga e vive a inclusão tanto na pele de mãe quanto no conhecimento como educadora. Ele tem um apoio, né? Inclusive é de extrema importância para eles. Com essa questão do não ser verbal ainda é que mostra mais a importância mesmo desse apoio, porque ele até se faz comunicar bem, mas a fala ajudaria ainda melhor, né? Então ele tem uma pessoa que acompanha ele para facilitar a vida dele mesmo no dia a dia da escola, né? Ela conhece de perto as alegrias, as vitórias, as dificuldades e as demandas que fazem parte do processo de inclusão de crianças neurodivergentes na escola. Tatiana fala sobre a importância da inclusão, mas ressalta que as escolas aqui em Nova Lima enfrentam desafios, principalmente pedagógicos. Hoje em dia, né, o apoio tem um pouco diferente do que a gente tinha no passado, né? Antes ele tinha um olhar mais voltado pedagogicamente, ele trabalhava a questão pedagógica também. Mas hoje o apoio não, o apoio ele é um cuidador, né? Ele está ali para acompanhar a criança nas necessidades delas mais fisiológicas, mesmo no banheiro, acompanhar nas atividades dentro da sala, no parquinho, ter toda atividade que a criança faz, que ela precisa de um suporte, o apoio está lá para auxiliar, né? Com a vivência dos dois lados, como mãe e pedagoga, Tatiana compreende que o caminho da inclusão não é simples. Ela reconhece que muitas vezes os professores regentes e os profissionais de apoio enfrentam desafios enormes para tornar a inclusão algo realmente efetivo no dia a dia escolar. A gente teve essa questão toda das trocas, né, do apoio pedagógico para um apoio cuidador, mas eu entendo os dois lados. Eu vejo que realmente também a gente tem que entender que não é uma coisa que é lei, mas que facilitaria, ajudaria, mas a gente também preocupa com a questão dos professores dentro de sala de aula, porque além de ser mãe atípica, eu sou professora, eu sou pedagoga, então eu sei a luta de uma professora dentro de sala e eu vejo que não é fácil. A experiência de Tatiana revela o quanto é fundamental que família e escola caminhem juntas e mostra que com acolhimento, empatia, capacitação e compromisso é possível transformar os espaços educativos em ambientes verdadeiramente inclusivos. Bonitinho, Theo, né, Camille? Theo e Tati. Até rima, né? Até rima. A Tati, inclusive, ela é pedagoga, né? Obviamente, eu acho que isso até ajuda ali na tratativa, porque ela vai ter um entendimento, digamos, mais profissional da coisa ali com o próprio filho. Entender dos dois lados, né? O lado da família e o lado da escola. Exatamente. Também, né? Porque como ela está inserida
nesse meio, ela consegue também entender as dificuldades ou aquilo que a escola quer trabalhar com ele, né? É muito interessante essa parte, né, viu, Claudinho? E outra coisa que me chamou a atenção é que ele é pequenininho, né? Tem 4 aninhos, então tem 4 aninhos e já está sendo inserido nessa realidade, né, de precisar de um apoio maior, de precisar aí de materiais diferentes para que ele desenvolva a aprendizagem. Isso é muito importante, né? Às vezes os pais não identificam com tanta facilidade ou demoram um pouco mais, né, para descobrir aí se teu filho tem uma condição diferente ou não. E nesse caso, o Theo, ele já está aí desde o comecinho, então eu acredito que ele possa desenvolver muito bem todas as dinâmicas de aprendizagem, de comunicação e de interação social. Quanto antes, melhor. Melhor, com certeza. No próximo bloco, nós vamos para onde tudo acontece. Vamos entender como acontece o acolhimento desses alunos neurodivergentes aqui em Nova Lima. E vamos entender também um pouco sobre o processo de aprendizagem desses alunos. A gente volta já já. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos novalimenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Falar sobre inclusão de alunos neurodivergentes não é apenas discutir educação, é falar sobre respeito, empatia e direitos. Esse debate é urgente e necessário, porque quando a escola se organiza para acolher, apoiar e entender as necessidades dessas crianças, ela transforma não só a vida delas, mas também toda a comunidade escolar. Inclusão de verdade não é favor. É garantia que cada estudante, com suas particularidades, tem a oportunidade de aprender, se desenvolver e ocupar seu espaço na sociedade com dignidade e autonomia. Já começamos o nosso segundo bloco aí com a fala do nosso presidente, Adilson Taioba, ele que sempre participa da escolha dos temas, do desenvolvimento do programa, está sempre junto com a gente aí na produção. Nem sempre ele pode estar aqui com a gente, mas sempre ele vai dar uma passadinha aqui para deixar a sua opinião, para deixar a sua fala, porque afinal de contas ele também está trabalhando ali com os temas e ele sabe do que ele está falando. E agora a gente vai saber como funciona a inclusão desses alunos neurodivergentes dentro das escolas, que é o tema do nosso programa. Vamos assistir o VT? Com o brilho nos olhos de quem fala com paixão e propriedade, a professora Poliana, especialista em atendimento educacional especializado, descreve com segurança como funcionam as salas de recurso, também conhecidas como salas de AEE, que fazem parte da estrutura da Rede Municipal de Ensino de Nova Lima e são fundamentais no suporte ao desenvolvimento de alunos neurodivergentes.
E a sala de recurso, ela vem justamente para ofertar um a mais para essa criança e auxiliar essa educação na sala de aula. Então, tudo que a gente faz aqui dentro é uma sala com vários recursos, justamente para a gente fazer mesmo os manejos, os testes, para a gente levar para a sala de aula uma inclusão real mesmo, uma inclusão verdadeira. Estas salas são ambientes especialmente preparados para atender às necessidades de cada estudante, com materiais diversos e estratégias diferenciadas. Aqui, os recursos vão desde painéis pedagógicos e materiais sensoriais até tecnologias de ponta, como mesas digitais interativas e o TICS, um dispositivo que auxilia na comunicação de alunos com dificuldade nessa área. Tem uma criança aqui na escola que tem a paralisia cerebral. Então, ele tem muitos prejuízos, né? Ele não fala, inclusive a alimentação, ela é por via gástrica, enfim. E aí, ele não emite som. Pelo piscar dele, ele consegue selecionar e nos falar o que ele está precisando, né? Porque é importante que a gente respeite o sim ou não da criança na hora da comunicação. Isso é respeito, né? E só assim que eles vão desenvolver. Mas não é só a tecnologia que faz diferença nesse processo. Segundo Poliana, há um valor inestimável nos materiais criados pelos próprios professores. Mas cada professora, para cada aluno, faz o seu recurso. Então, eu tenho um aluno que ele tem um hiperfoco, né, que é gostar muito de uma coisa. Então, as outras coisas não chamam a atenção dele, como, exemplo, carrinho ou dinossauro. Então, todo o material que eu vou fazer com aquela criança, eu faço pensando no hiperfoco dele inicialmente. Depois eu vou ampliar isso daí. Mas para chamar a atenção dele, tem que ser o hiperfoco. Atualmente, a rede municipal atende principalmente alunos com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. No entanto, outras condições também são acolhidas, garantindo um olhar abrangente e respeitoso à diversidade presente nas escolas. Quando surge alguma criança que ela tem a sua necessidade de um atendimento especializado, por exemplo, dificuldades na comunicação, dificuldade de interagir, algo específico desse estudante, o AEE também dá esse suporte para o professor e para o estudante. Além das salas de recurso, os estudantes contam com professores e profissionais de apoio que acompanham de perto o processo de aprendizagem. Essas equipes recebem orientações constantes das especialistas do AEE, que propõem estratégias e metodologias adaptadas conforme cada caso. Todo esse trabalho começa antes mesmo do aluno chegar à sala de recurso. Em Nova Lima, o acolhimento às crianças neurodivergentes tem início com a atuação de uma equipe itinerante e uma equipe interdisciplinar, composta por vários profissionais. Eles atuam em conjunto com o setor pedagógico para compreender as necessidades de cada estudante e apoiar também os profissionais da escola. Quando chegam na escola, que a família já traz alguma situação específica com relação a ela, o setor de educação especial inclusiva é acionado pela escola através de um formulário próprio, com informações, dados sobre a criança e também sobre o desenvolvimento dela dentro da escola, tá? Esses dados são encaminhados para a equipe itinerante, tá? A equipe itinerante é composta por uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma professora. Tá? Ao receber essas informações da escola, a gente entra em contato com essa família para fazer um acolhimento dessa família e dessa criança, para entender como que essa criança funciona, como que ela chegou até aquele relatório de um médico, quais são os estímulos que essa criança já tem e quais são os desejos que a família espera que essa criança alcance ao longo do processo de escolarização dela. A partir dessa discussão, a gente vai para a escola, conversa com a equipe da escola e conhece a criança também através do olhar da escola. E aí a gente começa a garantia de direitos para essa criança. Mas eu consigo ver acontecendo aqui, sabe? E eu fico muito feliz de saber que isso é possível. Fácil não é não, mas é possível. Com brilho no olhar e com paixão. Eu não tive o prazer, Camila, de participar, né, da cobertura ali, até gostaria. E eu percebo que todas as pessoas que estão inclusas nesse processo, como o próprio nome diz, da inclusão, elas fazem isso com paixão. Elas fazem com amor, né, pelo que elas estão fazendo, não só pelas crianças, mas pela sociedade. E você que esteve lá fazendo acompanhamento, qual que foi a sua impressão a esse respeito? Olha, foi uma experiência muito boa, né? Eu sou acostumada com o jornalismo, mas quando são pautas
que falam sobre inclusão, sobre família, né? A gente sente o cuidado e o carinho. Eu acho que tanto da nossa equipe, né? Inclusive o nosso presidente esteve junto comigo lá, ficou o tempo todo participando de tudo, né? Adilson, tá de parabéns, Adilson. Obrigado pelo apoio ali, pela ajuda na produção, né? É realmente o cuidado e o carinho impressiona. Impressiona. É um amor tão diferenciado. Sim. É um amor diferenciado. Quando elas falam dos alunos, a gente não teve muito tempo, porque elas falaram muita coisa, mostraram muita coisa, contaram muitos relatos, né? Ela contou de um ali, mas elas falaram de N pessoas lá, N alunos, né? Que conseguiram superar os desafios. A emoção com que elas falam, com que elas colocam, o jeito que elas vibram com a vitória de cada conquista pequena é cativante, é de derreter o coração, Chegou sabe? a se emocionar, Camila? Claro, nós estávamos lá, né? Claro, a gente acaba conversando e vendo esse... Tanto que eu comecei a matéria, né, com o brilho, que não tem como você não sentir, você não estar ali junto com essas professoras, junto nessa dinâmica, né? E Claudinho, que interessante as salas de recurso. Isso que eu ia falar. Eu achei muito... E eu confesso, pessoal, eu sou leigo, né? Então, é uma busca incessante pelo aprendizado em todos os aspectos, e eu penso que todas as pessoas da sociedade, elas precisam se inteirar melhor. E é a importância da gente debater esse tema hoje, né? Porque eu vi ali uma mesa que é uma forma de facilitar o diálogo com esses alunos, né? Então, eu achei, assim, fantástico. Explica melhor para todo mundo a questão da mesa, me chamou muita atenção. Na verdade, você tem razão quando você diz que as pessoas precisam conhecer. Foi essa sensação que eu tive ontem, sabe, Claudinho? De assim, nossa, eu não conheço isso. E como é bom conhecer isso, como é bom entender, entrar nesse universo para compreender, porque às vezes a gente critica, às vezes a gente não entende, né? E quando a gente reconhece, quando a gente conhece, muda completamente. A mesinha. Aquela mesinha é eu mostrei duas, a mesinha e o Tix, eu vou falar dos dois. Sim. A mesinha interativa, que é a vermelhinha lá, ela tem jogos interativos, então jogos sensoriais, onde a criança ela tem um espaço bem amplo para que ela possa... brincar, eu vou usar a palavra brincar, mas não é brincar, viu, gente? Até perguntei isso para elas, eu falei, eles não brincam, eles aprendem. Então, assim, são estratégias diferentes de aprendizagem. Então, é muito importante que fique claro, a criança não vai lá brincar, né? Cada movimento que ela faz, cada material que eles dão para a criança, que eles fazem a criança interagir, tem um objetivo, e o objetivo é sempre de aprendizagem. Claro que não só aprendizagem, eles também trabalham a comunicação, a interação social, porque sem uma coisa e a outra não acontece a aprendizagem, né? Então aquela mesinha de interação é isso. E aí teve a outra que a gente mostrou, que é o Tix. A gente não conseguiu mostrar o funcionamento dele ali também, não tinha nem como, né? Mas que é o quadradinho que a gente mostrou, o branco na mesa. E que ela falou que a criança, pelo piscar de olhos, ela consegue fazer a comunicação. É incrível, é incrível as possibilidades que a tecnologia traz. Mas, quando eu tava lá encantada com a tecnologia, né? Eu falei, gente, botão, adoro, vamos apertar o botão. Você ia ficar doido lá, Claudinha adora uma tecnologia, né? Ia ficar doido. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando a Poliana, que o brilho nos olhos. A Poliana me falou assim, mas mais importante que isso é o material que os professores produzem exclusivamente para cada um deles. Aí vamos lá, né? Falamos na matéria, explicamos um pouco aí. E realmente na sala existem vários materiais assim que elas conseguem adaptar ou mesmo criar para chegar nessas crianças. Eu falei, é isso. É o amor, não tem outra história. É o amor, é a dedicação, o reconhecimento, é entender a criança, é observar a criança, é ouvir a criança, a família também, para saber até onde essa criança pode ir, onde ela vai, aonde que ela quer chegar. Eu tô assim, extasiada até agora, na verdade, viu, Claudinho? Entendi. É um tema de altíssima relevância, né? Aproveitando aqui, formalizar, né? Porque a gente precisa entender melhor todo esse contexto. Quando eu falo entendermos melhor, é a sociedade como um todo. Convidar o secretário, o nome do secretário... É o Marcos. Marcos Evangelista. Marcos Evangelista. Fica aqui o nosso convite para que você possa participar aqui do programa Debate Público, explicar melhor cada uma das temáticas que são debatidas ali, né? Dentro das divergentes formas de aprendizado, para a inclusão
de todos esses alunos, né? E por falar em inclusão, é importante destacar que a responsabilidade da inclusão é uma responsabilidade de toda a sociedade. E quando a gente fala em sociedade, a gente não pode deixar de falar do pessoal da Câmara Legislativa, que é quem faz as leis que são voltadas principalmente para essa inclusão. E no próximo bloco, que já está finalizando o segundo, então daqui a pouquinho vem o terceiro, a gente vai receber, né, o Tiago Almeida, que é o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, para falar sobre as legislações que já foram apresentadas, né, algumas já até aprovadas, e o que vem aí de novidade para que a gente possa cada vez mais aumentar a inclusão. Então, dessa forma, a gente chega aqui no final do segundo bloco e já a gente volta para o terceiro. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos novalimenses. Nova Lima, Nova Lima. Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Debate Público. A gente está falando aqui hoje sobre alunos neurodivergentes, e quando a gente fala de neurodivergência, é importante a gente falar, né, que existem legislações e regramentos para balizar exatamente essas situações. E aí ninguém melhor para poder falar para a gente sobre isso do que a advogada Delma Andrade. Vamos conferir agora no VT. A Lei Brasileira de Inclusão assegura o direito das pessoas com deficiência à educação, à acessibilidade e à participação plena na sociedade. Aqui em Nova Lima, o direito à educação para essas pessoas é fortalecido por leis que trazem diretrizes específicas para a realidade das nossas escolas. Em Nova Lima nós temos um conjunto de leis, um arcabouço considerável, e todos são embasados a partir da Lei 13.146, que é federal. Através dessas leis há uma garantia de trato, lida, educação, formação e direitos, efetivamente, dessas pessoas. É na lei municipal que encontramos a garantia de 2 recursos fundamentais para que a inclusão aconteça de forma efetiva nas escolas municipais: a reserva das vagas especiais para alunos deficientes e a presença do profissional de apoio escolar para auxiliar esses alunos. Bom, de todo o nosso universo de leis, eu acho que uma das mais importantes é a 2865, porque nela há menção à capacitação dos profissionais que vão acompanhar essas pessoas, a definição da porcentagem
de garantia de vagas para o universo de neurodivergentes. Na prática, isso significa que a lei garante que nenhuma criança pode ser impedida de estudar na rede pública por ser autista, ter TDAH, dislexia, deficiência intelectual ou qualquer outra condição. E mais, ela tem direito ao suporte adequado. Em caso de não cumprimento de uma legislação, no entendimento do interessado, ele deve recorrer às vias administrativas inicialmente para buscar uma solução a contento e embasada na lei. Caso ainda assim isso persista, recomenda-se recorrer a um profissional da área do direito, ou Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou um advogado, não permitindo que isso se perpetue e que isso seja motivo para descumprimentos. Mas e o que acontece se a prefeitura descumprir a lei? Caso o município não cumpra essa lei, ele pode ser denunciado, sim, no Ministério Público, na promotoria específica. Nós temos promotorias com naturezas específicas e uma delas é a de direito público. E para falar um pouco mais sobre essas leis e também do papel da Câmara de Vereadores aqui em Nova Lima sobre esse tema, hoje aqui, agora neste momento aqui no estúdio com a gente, o presidente da Câmara, Tiago Almeida. Tiago, seja bem-vindo a esse programa. Agradeço você, Camila e Claudinho, e a associação, por nos receber, por permitir que a gente possa falar um pouquinho para a população, envolver essa instituição que é tão importante, Aproveito a oportunidade também para mandar um abraço para o meu amigo, irmão, Taiobinha, que está lá com a gente, representando tão bem a população e representando também a instituição dos servidores, Tiago, como que a Câmara tem acompanhado essa pauta aqui em Nova Lima? O acompanhamento nosso hoje, as propostas que são trazidas para a Câmara é tão importante, da gente saber que a discussão, aquele tema está ali no Legislativo. A gente pode ver que fazer cumprir a lei, exigir que cumpra a lei é tão difícil, mas ter a lei é tão importante quanto. Hoje os vereadores, a nossa Câmara trabalha muito baseado nisso, ouvindo a população, ouvindo as mães atípicas. Tivemos propostas muito interessantes no decorrer da outra legislatura e no início dessa também. Quais? Pode falar algumas pra gente aí? Eu acho que é importante citar, Na última semana a gente teve até um projeto de autoria minha e do vereador Gliverson falando sobre isso também, Permitindo que os alunos que têm, que é seletivo na alimentação, possam levar sua merenda para a escola. E tivemos também uma importante demais, que é do meu amigo também, Adilson Taioba, que é sobre a vacinação, Permitir que possa ser feito em casa. Então, sua mãe, sua família que enfrenta essas dificuldades, sabe o quanto é importante. Mas hoje eu acho que a sociedade, nós estamos nos preparando melhor para aceitar que a gente precisa mudar e mudar muita coisa ainda. Verdade. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre esse projeto que você apresentou junto do vereador Gliverson, Até depois eu quero fazer um comentário, mas eu primeiro queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. É um projeto importante, a gente foi procurado por algumas mães também, porque mais do que a mãe também entender que é direito do filho dela participar, é direito do filho dela poder levar sua alimentação que é seletiva, as outras pessoas também entender o porquê que ele tem aquele direito, por que tem que levar a alimentação separada, Da mesma forma que a gente pode falar também sobre a vacinação, Quem já passou, as mães que passam, encaminhar muitas das vezes pela unidade de saúde, numa campanha de vacinação, ela sabe a diferença que é o filho dela poder ser vacinado, fora da campanha de vacinação, fora do dia a dia e no seu ambiente, familiar, em casa. A diferença que faz disso na vida das pessoas, na vida daquela família específica, é muito importante. É importante mesmo. A gente teve alguns relatos, inclusive, sobre esse projeto da vacinação domiciliar, que faz a diferença, pela dificuldade que alguns autistas, principalmente, têm de permanecer numa fila, em lugares. Agora, Tiago, deixa eu voltar aqui para o seu projeto. E vem. Na lei municipal, existe lá, eu esqueci agora qual que é o artigo, mas que diz que as escolas precisam ter um nutrólogo para atender justamente essas crianças com essas condições. Isso difere do seu projeto? Não, isso na verdade, como que acontece? Fornecer o alimento, e comprar em escala numa rede municipal é complexo, devido que a gente passa por uma licitação. Hoje a gente tem a PPP, que é onde fornece alimentação, mas são casos específicos e diferentes um do outro, E muitos já têm acompanhamento, Até na nossa própria unidade de saúde,
dentro do bairro, na Faenol, então eles já passam por esse acompanhamento e aí facilita também da mãe falar assim, ó, a dieta do meu filho é essa, ele alimenta por isso, ele come isso no dia a dia, no decorrer. Eu acho que isso modifica porque facilita o processo. Facilita mesmo, né? Então não depende da escola, mas sim a família já pode providenciar, então, que isso aconteça com mais naturalidade, podemos assim dizer. É isso, né? A intenção do projeto é esse, e também as famílias que muitas das vezes não compreendem, até por não entender por que aquela criança está levando um lanche separado, então, através da lei, ela permite isso, permite as pessoas conhecerem também, que é o direito daquela criança de levar o alimento. E não só isso, né? Porque tem as peculiaridades dos alunos neurodivergentes, que inclusive existem questões relacionadas a cores. Então, se tem um alimento e a escola vai preparar ali da melhor forma, balanceada, e a prefeitura cuida muito bem disso, mas se o alimento, para que vocês possam entender, é vermelho, aquele aluno que é neurodivergente e que tem essa peculiaridade, ele não vai comer, porque ele vai ter uma dificuldade. Aí vai aqui os parabéns, né, para o seu projeto, do Glibson, por trazer essa importância, né, para esses alunos e para que a sociedade possa entender e discutir. Então o programa acaba sendo curto e às vezes as pessoas não têm a oportunidade de entender na íntegra, né? Então esse é o nosso objetivo, de tentar demonstrar alguma coisa, né, e explicar aqui o objetivo do projeto. E já pegando nessa situação, Thiago, e aí eu vou querer mesmo que você analise e se for puxar a sardinha para o seu lado, puxa mesmo. Você acha que essa formatação da Câmara, né, nos anos que você está presente, ela tem dado uma atenção mais especial para essas pessoas que têm necessidades especiais do que as anteriores? Eu não tenho dúvida, né? É um tema que se discute muito hoje, não só no nosso município, mas no nosso país. A gente poder levar isso à discussão no plenário, né, na Câmara Municipal, que é onde rege as leis do nosso município, ela é muito importante, da mesma forma que é levada em Brasília, no Estado, na Assembleia Legislativa. Então hoje a gente tem assim, eu posso dizer que conduzir os trabalhos da Câmara hoje, com o nível de capacidade dos vereadores nossos, que estão lá, e o envolvimento e o comprometimento, é satisfatório demais. Com certeza. É satisfatório da maneira que a gente entende que os vereadores estão levando pautas e propostas que vêm da própria comunidade, que vêm da própria cidade, do município mesmo, que traz pra gente, que vem até a Câmara e possa discutir isso. Hoje a gente tem as comissões também, que trabalham muito, se dedicam nos temas, muda muito o projeto, que eu acho que é importante quando a gente leva essa discussão para dentro de uma comissão. Então assim, hoje, ser presidente da Câmara, com o comprometimento dos vereadores atual, é satisfatório. E aí não tem dúvida, né, gente? Se puxar no passado aí, tinha vereador que não sabia nem escrever, ela tinha dificuldade de falar, então assim, e hoje não. E aí fica mais fácil, né, levando para o assunto futebol. Se você joga bola para quem sabe tabelar, fica mais fácil. Olha a Claudinha puxando assunto que eu não entendo, gente, que isso? Fica mais fácil, né, porque dá para dialogar. E aí tem um papel muito importante da Câmara também, Thiago, que é o de fiscalizar. Sim. Não adianta que tenhamos leis que favoreçam essas pessoas se nós não tivermos mecanismos para fazer essa fiscalização. Como que a Câmara tem trabalhado em cima da fiscalização das leis que são aprovadas e posteriormente são sancionadas pela municipalidade? Como que a Câmara tem trabalhado em cima disso e mais incisivamente, exatamente desses projetos que são super importantes, né? E a gente já deu o primeiro passo, que foi garantir, e agora precisamos garantir que eles sejam cumpridos, né? Claudinha, a gente parar para pensar, né? Até refletir um pouco do passado. Eu não sou de citar o passado, não. Mas parabenizo também os vereadores que passaram pela Câmara, que tiveram o seu papel fundamental dentro da nossa sociedade, dentro das mudanças que a gente tinha. Então, cada tempo, há um tempo, muda-se muito, né? Mas o eleitor, o munícipe é o mesmo. Sim. Então, todo mundo quer o melhor. Da mesma forma que eu acredito que no passado sempre eles desejavam ter o melhor para a população, e a gente também quer o melhor para a nossa população na atualidade. Sim. Esse é o nosso comprometimento, é o comprometimento da casa, é o comprometimento de mudar e de cuidar das pessoas, né? E quando a gente fala em fiscalizar, é muito difícil, não é fácil mesmo. A fiscalização para que se cumpra uma lei, ela é difícil porque ela demanda muito envolvimento da sociedade nisso, nesse cumprimento também. E também o órgão público, que no caso a prefeitura, que é onde a nossa fiscalização maior
acontece, né? Mas a gente está ali para isso mesmo, para fazer cumprir as leis. Mas desde que sejam propostas e leis também que favoreçam a forma de cumprir, né? Tem algumas situações também, eu não tenho dúvida que no passado foi se discutido os temas que a gente se discute agora. Não tão enfático igual está sendo feito agora, mas que são tempos diferentes que a gente está tendo a oportunidade de conhecer e aprender. A gente aprende muito com as mães atípicas. Então, nessa fiscalização, a família, né, desses alunos neurodivergentes é importante, né, nesse papel. Se eles identificarem, eles podem ir até a Câmara, podem estar conversando aí com os vereadores, com o próprio Tiaguinho, ou com o vereador ali que, de repente, você tem um pouco mais de abertura, ou mesmo chegar só até na Câmara, né, pedir para conversar com alguém, que com certeza a Câmara vai estar aberta para receber essas famílias, para receber essas pessoas. Só um adendo aqui, Camilo. E aí, quando o Thiago fala para mim de fiscalização, né, jogou no peito de papai. E aí, Thiago, eu vou trazer uma informação para você que é de grande relevância e que eu vou aproveitar e fazer um pedido aqui. Claro. Grandes e importantes leis que são aprovadas na Câmara, que são sancionadas pelo prefeito, por vezes elas não chegam ao conhecimento das fiscalizações municipais. E eu já fui surpreendido com o munícipe falando comigo. Ah, não, mas essa lei não é essa mais não, porque já tem essa atualização. Então, assim, quando a gente não tem essa preparação do próprio poder público para munir de informação as nossas fiscalizações, todo o trabalho que é brilhantemente exercido na Câmara, ele é julgado por terra. Então a gente precisa pensar uma forma de que os nossos agentes municipais, independente daqueles que vão fazer a fiscalização, estejam realmente preparados para aquilo. E aí não é questão deles, é questão exatamente da informação chegar. Porque não tem chegado. Você sabia disso? Eu sei e concordo com você dessa dificuldade da transição do papel, da lei e da prática, né? Isso. Se aplicar a regra, da mesma forma vocês, né? Você específico, enquanto fiscal, não é fácil aplicar a regra, principalmente quando ela muda. Então, quando muda-se uma lei, ela leva-se um tempo para a gente conseguir aplicar ela da forma correta. E nesse decorrer, a gente também, às vezes, precisa modificar, precisa transformar aquela lei, melhorar. Sim. Muitas das vezes a gente está aqui para melhorar o que já existe, né? Não é começar do zero, não é... A gente tem um ponto de partida. Se foi feito a lei, é porque a gente estava, geralmente, né? A regra é essa. Precisou fazer a lei porque não se cumpria da forma correta, isso e aquilo e tal. E o nosso papel enquanto fiscalizador cabe a isso também. Da mesma forma que a dificuldade que tem de chegar a lei na rua, dela ser aplicada para vocês que são fiscais, principalmente no seu caso aqui, Claudinho, a gente também tem essa dificuldade. Mas eu acho que leva um tempo de maturação, mas a gente está caminhando para isso, para ter uma evolução mesmo enquanto cidadão, enquanto munícipe, daquilo que é importante mesmo do nosso município, do nosso país, em cumprir a lei. Então abrimos uma prerrogativa aqui para que a fiscalização, né, aconteça de uma forma mais efetiva. Acho que fica aí a cargo da Câmara, dos vereadores, da própria fiscalização, né, da própria fiscalização aí de estar conversando sobre isso. Eu acho que tem como melhorar, né? Eu ouvi pouco aqui, ouvi aqui, fui ouvinte, né? Mas acredito que tem como haver uma conversa aí para melhorar isso, né? Tiaguinho, nosso tempo já foi, eu tô aqui quase cortando Claudinho. Nosso tempo já se foi. Muito obrigado pela presença. Será sempre bem-vindo aqui no Debate Público. A Associação de Servidores está de portas abertas para você, para todas as pessoas da Câmara, para todos os vereadores. O próprio programa também. Se algum vereador quiser ir tratar de alguma pauta, alguma coisa assim, pode trazer para a gente também, né, que a gente está aí aberto, né, as sugestões, inclusive dos próprios associados, dos próprios servidores. Se tiverem algum tema, alguma coisa que vocês quiserem falar, só entrar em contato pelo Instagram da associação que a gente vai responder rapidinho para vocês, né, Claudinho? Com certeza. Então, pessoal, é isso. Chegando aqui no final do programa, agradecendo a audiência mais uma vez, tá bom? E daqui a 15 dias a gente volta. Abraço para todo mundo.